livro A Caminho da Luz, psicografia de Chico Xavier, trazida pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 1, ainda no capítulo 1, sob o título A Gênese Planetária, parte 8. Agora vamos falar sobre os Mahatmas, as grandes almas que iniciaram, vamos dizer assim, os grandes benefícios sobre o conhecimento espiritual da humanidade, né, na velha Índia, né, lá no início, quando os espíritos foram degradados para lá. Degradados, como já falamos aqui, da constelação de Capela, planetas da constelação de Capela. E eu queria mais uma vez lembrar aqui que nós falamos aqui em raças, mas Emmanuel fala ainda sobre raças biológicas, né? Foram as raças, as 4 raças que ele fala aqui, que nós já vimos, né? Dos arianos saíram outras correntes de povos europeus e lá do norte, do hemisfério norte. Mas, na verdade, a gente precisa se atentar ao seguinte: essas raças ainda são biológicas. Elas fazem parte das... São 7 raças, né, que vão passar pela Terra. Mas são raças espirituais. Tá? A primeira raça, há milhares e milhares de anos, foi a raça polar. A primeira raça que começou aqui na Terra, a sua evolução, foi a raça chamada raça adâmica, mas na verdade era a raça polar. Elas habitavam lá no norte, nas terras geladas mesmo. Elas não tinham ainda mente. Elas não tinham mente, não tinham razão ainda. Ainda estava nessa transição. Depois vieram a raça hiperbórea, né? Tinha outra característica, também lá na região norte, ainda do hemisfério norte. Depois veio a raça lemuriana. Nós já vimos aqui uma raça que habitou a região entre a Austrália e a Polinésia, as Índias lá, na parte do Oceano Índico. Depois veio a raça Atlante, que é a raça que ficava aqui no Oceano Atlântico. E depois veio a raça atual, que é a raça ariana, da qual nós fazemos parte. Somos uma corrente dela. Mas após essa raça, vai haver uma evolução de raça tão grande no planeta Terra, de novo, que vai surgir a futura raça. Será uma raça que vai ficar com um corpo muito mais sutil. E no final, quando o planeta Terra vai completamente ser transformado, vai surgir a 7ª raça. É uma raça que os corpos já são praticamente etéreos. Serão corpos, vamos dizer assim, já serão corpos astrais. Mas isso vai durar ainda milhões e milhões de anos. Não vai ser assim um passo de mágica, não. Mas vamos lá. Os Mahatmas, as grandes almas que vieram para educar a serviço do Mestre Jesus, as primeiras almas que encarnaram lá na Índia, velha Índia, então, na região sagrada dos Ganges, Rio Gange, né? Do Rio Gange, partiram todos os elementos e resignados com a situação humilhante que o degredo da Terra lhe infligia, porque eles estavam no mundo, como hoje praticamente
está chegando no planeta Terra, um mundo de altas tecnologias, coisa e tal, e eles foram degradados por uma época praticamente próximo da época troglodita. Uma época muito rudimentar, planeta Terra. As arriscadas aventuras forneciam uma noção de vida nova, e aqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas do caminho. Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes dos poderes espirituais que as conduziriam de novo à magnificência dos seus paraísos perdidos e distantes. Os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e da esperança, em face da majestade suprema do Senhor do Universo. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões que suportaram heroicamente todas as dores e aguardaram o momento sublime da redenção. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo resignado, salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam as lições mais sublimes. Agora vamos para um outro subtítulo, que é chamado As Castas. As Castas. Né? Bom, vamos lá. O povo hindu, não obstante o seu elevado grau de desenvolvimento das ciências, do espírito, não aproveitou de um modo geral como deveria o seu acervo de experiências sagradas. Seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida, lembravam-se vagamente das promessas do Senhor, anteriores à sua reencarnação, no caso aqui o Senhor Jesus, né? O outro nós falamos do Senhor do Universo. Anteriores à sua reencarnação, porque Jesus recebeu todas essas almas lá no plano espiritual e teve uma palestra com eles, quando receberam eles, os degradados. Bom, anteriores à sua reencarnação para os trabalhos do penoso degredo. A prova disso é que eles abraçaram todos os grandes missionários do pretérito, vendo neles os avatares do seu Redentor. Vyasa, né, foi o compilador do Mahabharata, né, os livros Vedas. Né. Ele foi o médium que recebeu aqueles ensinamentos e compilou. Foi instrumento das lições do Cristo, 6.000 anos antes do Evangelho. Isso lá na Velha Índia, cuja epopeia, em seus mínimos detalhes, foi prevista pelos iniciados hindus alguns milênios antes da organização da Palestina. Krishna, Buda e outros grandes que vieram a serviço do Mestre Jesus ao plano material do planeta Terra para exposição de suas verdades salvadoras. Foram compreendidos pelo grande povo sobre cuja fronte derramou o Senhor Jesus em todos os tempos as claridades divinas do seu amor desvelado e compassivo. Mas, como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, o povo hindu, embora as suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho
que, aliás, dera motivo ao seu exílio na terra. Então, o grande problema desse povo, estou falando desse povo, estou me considerando melhor do que ninguém não, estou me expressando aqui, é que eles cometeram lá em cima, nos mundos que eles estavam vivendo, evoluindo, né? Deveriam evoluir, cometeram desvios pelo orgulho, o maior causador do degredo deles. Em breve, a organização das castas separava as suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. Então esse foi outro problema do orgulho, que surgiu na Índia com a ideia de divisão de castas. Vocês já devem ter ouvido falar das castas da Índia, né? As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Os filhos legítimos do país dão-se o nome de Árias, designação original de sua raça primitiva. No caso aqui, é uma raça que se desdobrou em raças biológicas, né? Mas, na verdade, os Árias, que é a raça que nós pertencemos, é uma classificação pela evolução espiritual. Não tem nada a ver com cor, com nasceu ali ou lá. É o povo que está nesse período aqui, né? Que é a quarta raça, mas no sentido de estado, de condição evolutiva do espírito. Então vamos lá. Os filhos legítimos do país dão-se o nome de Árias, designação original de sua raça primitiva e o seu sistema religioso de modo geral. Chama-se Arya Dharma, que eles afirmam trazer de sua longínqua origem, em cujo seio não existem comunidades especiais ou autoridade centralizadora, senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimentos. Vamos para outro título aqui, subtítulo: Os Rajás e os Párias. Na verdade, esse sistema avançado de religião e filosofia evocam o fastígio da raça no seu mundo de origem, de onde foi precipitada ao orbe terreno pelo seu orgulho desmedido e infeliz. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho e cuja evolução devia representar para eles um imperativo de trabalho regenerador na face da Terra. Os aborígenes foram considerados como os párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. Ainda hoje, o espírito iluminado de Gandhi, Mahatma Gandhi, né, que é obrigado a agir na esfera da mais atenciosa psicologia de seus irmãos de raça, não conseguiu eliminar esses absurdos sociais do seio do grande povo de iniciados e profetas. Os párias são, para eles lá, a ralé de todos os seres e são obrigados a dar um sinal de alarme quando passam por qualquer caminho a fim de que os venturosos se afastem do seu contágio maléfico. A realidade, contudo, é que os rajás soberanos, ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes, ajaizados de pedarias, como mendigos desventurados, resgatando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilharam os infortunados
do alto de seus palácios resplandecentes, volvem aos mesmos caminhos, cheios de chagas, cancerosos, exibindo a sua miséria e a sua indigência. E o que é de admirar-se é que nenhum povo da Terra tem mais conhecimento acerca da reencarnação do que o hindu, ciente dessa verdade sagrada desde os primórdios de sua organização neste mundo. Bom, a reencarnação é o grande problema da humanidade. O desconhecimento dela. Não a reencarnação. A reencarnação é uma lei de Deus que criou porque ele exerce a justiça dentro dessa lei. Então, os que nasciam em berços que se tornavam rajares, né, se denominavam Mahatmas. Isso depois dos primeiros que vieram mesmo os iluminados, né, que vieram trazer o código divino. O código divino de Deus não é de Jesus, é de Deus o código. O Evangelho, se você pegar o Evangelho todinho, resumir ele em poucas palavras, que não deve dar uma página de um formato escrito em tipo 12, no formato A4, é o código divino de Deus aqui na Terra, do universo. É o código divino de Deus do universo. Só que a humanidade, nós humanidade, somos tão atrasados que precisamos de exemplos diários, precisamos de que um Cristo que está na 21ª dimensão venha até nós trazer, dar a sua vida por nós para mostrar como é o código divino. Código de amor divino, código de vida, código de respeito, de tudo, de todos os dons que são de Deus. E nós, criaturas deles, temos que nos impregnar dele para continuar indo em direção a ele. Veja o que aconteceu há poucos dias aqui. Estamos em agosto de 2026, dia 22 hoje. Uma mente doentia andou num certo estado aí, não vou ficar dando muito detalhe. Quem está acompanhando o noticiário sabe. Ele se tornou um serial killer, matou dezenas de mulheres. Aí a gente pode dizer assim, ficar com ódio dele, querer matar ele, querer também. Matar não vai trazer a vida de ninguém, primeiro. Segundo, ele é um espírito doente. Então, muita gente cometeu erros para deixar um espírito que nasceu num mundo mais ou menos civilizado que somos, e sabe de onde veio essa alma? De que planeta veio essa alma? Para cá? Para ser ajustada, para evoluir? Aí alguém podia dizer, mas Deus permitiu isso. As leis divinas funcionam para todo mundo. Nenhuma dessas mulheres que morreu daquele jeito é inocente. Porque a lei divina funciona. Quem matou de certa maneira vai ter que voltar aqui e morrer da mesma maneira. É a lei do karma. Essa lei pode ser modificada só se houver uma transformação muito grande nessa alma, que é uma coisa quase que pouquíssimas almas não conseguem, de se transformar num exemplo divino de doação de vida. Mesmo assim, ela resolveria passar por aquela situação até para dar exemplo a todos nós. Por quê? Quem não educou esse espírito desde o berço? Porque se ele conhecesse profundamente a lei da reencarnação, ele não cometeria isso. Porque ele vai ter que voltar aqui, sabe Deus lá quantas vezes, para passar pela mesma situação. Vai nascer mulher, vai ser trucidada por um outro serial killer. Até a alma dele ficar impregnada do crime que cometeu
e jamais vai querer voltar a sofrer desse jeito. Então, desculpe falar assim, mas quem errou? No caso aí, todos aqueles que não ensinaram a ele a lei da reencarnação. Foi no lar, foi na igreja, em todos os lugares onde ele teve que alguém estava ali, sabe, conhecia a lei e não explicou para ele que, olha, existe uma lei, a lei da reencarnação. O espírito foi criado para a eternidade. Hoje a gente nasce assim, nasce assado, pobre, nasce na Europa, na Ásia, na África, no Brasil, como homem ou como mulher, mas tudo aquilo que a gente fez de errado vai se voltar contra nós. Vai voltar contra nós. É a lei do karma. Até a gente conseguir viver dentro do código de leis divinas. Desculpe, hoje eu fiz um vídeo mais longo, mas tinha muita coisa para falar. Vamos ficando por aqui. Capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, parte 8.